Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Somente que hoje está uma temperatura agradável, né? Não está nem frio nem calor. E eu vejo pela carinha de vocês também a concentração que vocês estão já se ligando aos mentores. Parabéns, viu? É assim mesmo. O trabalho de hoje, então, nós vamos sempre na primeira semana a respeito do livro, que é o Amigo Jesus, né, do José Carlos de Luca. Quem vai administrar a palestra vai ser o nosso querido amigo Henrique Lepski, que também vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem. A prece inicial e a final será com a Valquíria Abidante. Vibração de passe eu mesmo, Marcelo Volê. A vibração das águas, a Silvia Basler. E a psicografia com a Priscila Mensinger. Então vamos voltando, quem estava já se ligando aos mentores, vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao Cristo. Trazer toda uma gratidão de estar aqui envolvida com a espiritualidade amiga, que traz tantos benefícios, que dia a dia nós vamos aprendendo a agradecer, a ter os pensamentos mais positivos. É um momento de trazer uma fortaleza dentro de ti. Traz toda essa emoção, essa energia, essa alegria de estar aqui todos juntos, unidos, para começar esse trabalho com tanto amor e carinho. Pedimos também aos mentores da Casa de Paz Amor, o Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, que emana toda essa luz, essa paz junto com esses mentores que trazem todo esse lenitivo. E assim então, nós vamos agora acompanhar a Valquíria com a prece inicial. E assim, nessa atmosfera serena, vamos nos ligando à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, pedindo para que nos envolva e nos ilumine. E que o Evangelho desta noite possa nos ajudar na nossa caminhada. E que possamos obter tudo aquilo que aqui viemos buscar, segundo as nossas necessidades. E assim seja. Boa noite a todos. Vou diminuir um pouquinho, senão eu vou acabar deixando todo mundo surdo aqui, né? Então, vamos começar primeiro com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, não vim destruir a lei, o Cristo. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. E a mensagem espírita é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O nome da mensagem é Por Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Então hoje, como foi dito pelo Marcelo, primeira semana do mês, a gente aborda o livro da Diretoria de Doutrina, e o livro é O Amigo Jesus, que foi escrito por José Carlos de Luca.
E o interessante é que o livro ele traz como essência o seguinte, que quando a gente fala de Jesus, a gente sempre aborda, geralmente, as coisas de ordem divina. Ou seja, Jesus, o Messias, né, o anunciado. E poucas vezes a gente aborda as questões humanas, que foram as questões que Jesus teve que lidar, principalmente quando teve na sua tarefa pública encarnado aqui no planeta Terra. E uma das faces dessa questão humana, dessas coisas humanas, é a amizade. Foram os laços, e Jesus soube fazer isso com maestria, soube criar, construir laços de amizade entre ele e os seus discípulos, entre ele e os principais, vamos dizer assim, membros da sociedade, assim como também com todos aqueles que o procuravam, não só com os discípulos, mas com aqueles que podemos chamar de cristãos da primeira hora, aqueles que tiveram contato com a palavra de Jesus, com os ensinamentos de Jesus no começo, ali da sua trajetória. E assim ele deixa um legado para todos nós, esse legado de que a amizade, que nós temos que construir esses laços de amizade, que todos nós, como família espiritual, que somos vinculados a esse planeta Terra, como esses laços são importantes para que a gente possa, de fato, nos desenvolvermos e desenvolvermos, assim, uma sociedade mais harmônica, mais justa. Então, Jesus, ele teve... primeiro que Jesus ele teve um trabalho para começar com os discípulos, né? Porque Jesus ele tinha aquele papel de aquele amigo, sabe aquele amigo que faz o meio de campo? Aquele amigo mediador? Jesus fez muito esse papel, principalmente com o quadro dos discípulos. Os discípulos tinham muitas dúvidas, muitas questões, e tinham umas certas discussões entre eles, inclusive de quem seria o maior no reino dos céus, de quem seria o mais importante na divulgação das mensagens. Os mais novos, eles acreditavam que eles seriam os mais importantes, porque eles tinham o vigor físico. Então, logo, eles tinham mais energia, então eles poderiam propagar a palavra de Jesus para mais pessoas. Os mais velhos, eles achavam que, como eles tinham mais experiência, eles tinham mais, vamos dizer, sabedoria para lidar com os caminhos que o mundo estava ali oferecendo e por terem mais vivência com os homens. Só que Jesus, como bom amigo que é, ele ouvia e ponderava e mostrava para os discípulos de que todos eram importantes. Cada um dentro da sua característica, cada um dentro da sua virtude. Os jovens, os mais experientes, eles todos eram importantes, só que precisavam que se unir em laços de amizade, em laços fraternos, para que como grupo eles fossem coesos, como grupo eles fossem mais fortes. E assim, como consequência, o evangelho seria propagado para mais pessoas, se aquele grupo de discípulos se mantivesse coeso, cada um respeitando as suas características e usando as suas virtudes em prol da boa nova. Veja como Jesus tem essa... Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Foi Jesus que fez, tá? Então, você vê a sabedoria do Cristo. E Jesus é aquele amigo que é de todas as horas. Jesus, ele não se preocupa com aquilo que nós fizemos. Ele não se preocupa com aquilo de onde nós viemos ou aonde nós estivemos. Ele não se preocupa com a nossa bagagem espiritual que nós trazemos de outras existências. Ele não se preocupa com isso. Jesus, ele sempre vai estar ao nosso lado. A preocupação de Jesus, que podemos chamar assim, é de ofertar sempre para todos nós a mão amiga.
é sempre de nos ajudar a superar as nossas dores, sejam elas físicas ou morais, mas principalmente as morais, que são aquelas que nós chamamos de dores da alma, para superar as nossas provas do nosso dia a dia. E como exemplo dessa postura de amizade que Jesus tem para com todos nós, João Evangelista, no seu Evangelho, no capítulo 15, versículos 15 e 16, relata que Jesus diz a seguinte frase: "Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi." Claro que nesta passagem Jesus está se dirigindo diretamente aos seus discípulos. E ele mostra um sinal de grande confiança e de grande humildade da sua parte. Confiança por quê? Porque ele confiava nos discípulos que iriam divulgar os seus ensinamentos, como de fato fizeram. E humildade, porque Jesus sabia e sabe da sua grandeza espiritual. E mesmo tendo toda essa grandeza espiritual, ele se põe a serviço daqueles amigos para dar continuidade ao seu evangelho. Jesus, ele sabia que a sua mensagem iria se espalhar por todo o planeta Terra. Então, se nós analisarmos essa passagem de Jesus, ela não deve ser entendida só para os discípulos, mas ela deve ser estendida para todos nós que conhecemos o seu evangelho. Ou seja, não fomos nós que escolhemos o Cristo, foi o Cristo que nos escolheu. E dessa forma, não basta só a gente também conhecer o evangelho, pois Jesus confia em nós para que nós possamos ser pontos de luz, espalhando os seus ensinamentos, mas não só espalhando, falando os seus ensinamentos, mas acima de tudo, vivenciando o seu evangelho, praticando o seu evangelho no nosso dia a dia, dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que nos propusermos a fazer. E além disso, Jesus se coloca, como dito anteriormente, de maneira muito humilde ao nosso lado. Pois Jesus, ele é aquele professor bondoso, aquele mestre que nós temos, que quer ver de fato o progresso nosso, como alunos que somos, até que um dia nós, na condição de alunos, nos tornemos mestres. E aqui os professores sempre ficam muito orgulhosos, né? Quando os alunos avançam, né, e superam os mestres, para chegar até a condição de mestre. Ou seja, chegarmos até a condição que ele se encontra, na sua perfeição relativa perante a Deus. E muitos se enganam quando pensam e colocam Jesus, muitas vezes, numa posição de um juiz rigoroso, de até mesmo de um juiz caprichoso, e que nós temos que seguir regras rígidas, temos que praticar certas práticas exteriores, porque se a gente não cumprir com aquilo, nós seremos abandonados por ele, nós seremos julgados por Jesus. Ainda nós trazemos muito isso dentro do nosso inconsciente. Mas de maneira nenhuma Jesus age dessa forma e nunca agiu. Jesus, ele possui a compreensão exata do estágio evolutivo que nós nos encontramos. Ele possui a exata compreensão de onde nós nos encontramos. Ele nos conduz dentro desse processo evolutivo. Mas
no estágio que nós já nos encontramos, já podemos vislumbrar algumas questões relacionadas às leis divinas, que Jesus tanto nos ensina. Claro que nós não temos ainda a compreensão completa das leis divinas, mas alguns pontos a gente já consegue vislumbrar, compreender. Por exemplo, Jesus trouxe a ideia de um Deus, de um Pai, que é absolutamente justo e bom. Isto nós já conseguimos compreender como um dos atributos de Deus. E essa justiça não é a terrena, mas sim a divina. É uma justiça mais ampla, é uma justiça que engloba as relações não só entre nós, encarnados, mas sim encarnados e desencarnados e todo o universo em si, mas nós já conseguimos compreender certas coisas. E como nós somos filhos de Deus, somos, na nossa essência, já existe a justiça e já existe a bondade. Cabe a nós, temos essa vontade firme de desenvolvermos essa justiça dentro de nós, de desenvolvermos essa bondade dentro de nós. E Jesus, como amigo de todas as horas, ele vem nos acompanhar, ele nos incentiva, ele nos inspira, ele nos conduz. Basta com que nós, na nossa parte, nos liguemos a ele. E quando nós nos colocamos, assim como fez Jesus, numa postura de amizade, principalmente entre aqueles que nos são mais próximos, com certeza nós vamos parar de pré-julgarmos, de termos pré-conceitos. E uma das consequências de colocarmos com essa postura de amizade é o desenvolvimento do que nós chamamos de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. E um exemplo máximo de empatia que Jesus nos deu foi com relação àquela famosa passagem com a mulher adúltera. Relembrando, o povo queria apedrejar a mulher porque ela tinha sido flagrada cometendo um adultério. E eis que Jesus diz aquela famosa frase. Vocês sabem qual frase que Jesus disse? Aquela, pecado, pedra, é isso mesmo. Então vem só pecado, pedra, mas é isso mesmo. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava exemplificando uma postura de empatia. E vejam só vocês, ele não condena a mulher adúltera e também não condena os acusadores. E por que ele faz isso? Quando ele diz essa frase, primeiramente, ele chama a consciência de si mesmos a todos. A mulher adúltera, os acusadores. Porque não nos cabe em nenhum momento julgarmos as atitudes do próximo. Principalmente quando não sabemos o contexto que levou alguém a praticar determinada atitude. Então, Jesus estava dizendo aos acusadores da mulher adúltera: olha, vocês estão acusando, mas vocês sabem por que ela foi levada a essa situação? Não sabiam. Talvez, se soubessem, teriam uma atitude diferente. E os acusadores? Por que Jesus não condena? Porque naquele momento, na cabeça, no nível de consciência dos acusadores, eles estavam cumprindo uma lei. Lógico, uma lei bárbara, primitiva, agressiva. Mas estavam cumprindo uma lei. E Jesus chama a consciência desses acusadores, falando que, olha, primeiro se reajusta com você e não acusa o próximo, se você não entende o que está acontecendo. Ou melhor, não acusa de maneira nenhuma.
mas tente compreender. Veja que todos nós temos erros. E vale ressaltar que essa amizade que Jesus oferta, essa empatia que Jesus oferta, no caso da mulher adúltera, no caso dos acusadores, isso não quer dizer com que ele concordasse com o erro, com o adultério, que ele concordasse com o apedrejamento, não é isso. Ele não concordava. Mas além de condenar, como ele diz para a mulher adúltera, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele orienta. Ele orienta. Ele fala para todos ali, como um professor bondoso que é. Ele orienta a todos a tomar as melhores resoluções. Então, Jesus, ele de fato não concorda com as atitudes, ok, mas ele não condena, ele orienta. E também vale ressaltar que nós não somos isentados devido a essa empatia e essa amizade que Jesus nos oferta sempre. Nós não somos isentados das nossas responsabilidades pelas atitudes que temos. Mas ele nos incentiva sempre ao reajuste e a uma correção de rota, seja das nossas vidas, seja das nossas condutas. Resumindo, Jesus, ele é um amigo incansável, misericordioso, indulgente e amoroso para com todos nós. Jesus e o seu evangelho é o que nós temos de base para a sustentação de uma vida mais equilibrada em todos os aspectos dela. Que quando nós orarmos, quando nós nos dirigirmos a Jesus, que façamos com o coração aberto, com honestidade, que nós façamos com sinceridade sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, independentemente do teor dos nossos pensamentos ou sentimentos. Pois tenhamos sempre na nossa mente, Jesus não julga, não condena. Jesus, ele guia, ele ampara, ele inspira e, acima de tudo, ele ama a todos nós, sem distinção nenhuma. Então, cabe a cada um de nós fazermos este movimento, que é de nos abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa alma, abrirmos para esse amigo que tanto nos quer bem. Que a paz desse amigo e mestre Jesus possa estar com cada um de nós mais essa noite. Enquanto os médiuns já vão se colocando numa posição de receptação de energia, vamos todos nós fechando os nossos olhos, sempre com a imagem de Jesus, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, e envolvendo todo esse amor, todo esse equilíbrio que o Cristo nos dá. Vamos pedindo também a esses mentores que vão se aproximando aos nossos trabalhadores, esses médiuns que desde essa última noite veio se preparar para poder realizar esse trabalho conjunto, numa união que traz cada vez mais os benefícios, não só com uma ligação com o mundo espiritual, mas também esse lenitivo, essa energia que vem nos envolvendo com tanta paz, com tanto carinho. É assim que as servas de Maria, os franciscanos,
Servas de Clara, os nossos amigos pretos velhos que vêm nos ajudar a trazer todo um equilíbrio e a nos libertar para aprender esse ensinamento desse amigo Jesus, porque todos nós somos amigos. Como é bom ter a amizade no nosso dia a dia. É assim que nós temos que ser, e principalmente com esse Cristo e com essa energia, essa nebulosa que se faz presente, já envolvendo a todos. Começa a prática do passe, um passe misto, onde uma energia vai colocando bem no alto da cabeça o coronário, revitalizando os neurônios, criando novas sinapses. Essa luz desce para o frontal, bem na altura da testa, entre os olhos, para que os pensamentos sejam totalmente edificantes. Pensamentos amorados, construtivos. E essa luz desce para o laríngeo, bem na altura da garganta, trazendo então o poder da fala. Começamos então a entender que as palavras positivas constroem, traz luz, traz harmonia, construa por onde você passa esse equilíbrio com só palavras edificantes. Transforma qualquer energia que chega, qualquer pensamento, no pensamento edificante ao Cristo. Como ele trouxe no livro de hoje, através do Henrique, as boas falas de intermediário, seja intermediário de você mesmo, do Cristo à sua vida. E essa luz agora desce para o cardíaco, massageando esse coração, de uma luz onde um é recebido pelo outro, da frente, de trás, do lado esquerdo, do lado direito, unindo uma energia tão salutar, tão em paz, construindo uma fortaleza de transformações nas nossas vidas. E vamos para o lado do esplênico, o lado esquerdo do nosso corpo, esse centro de força que funciona até com uma bateria ou um dínamo, nos dando energia para o corpo todo. E esse é o momento dessa captação. Sinta essa fortaleza dentro de ti, trazendo toda uma luz fortificante, como você se tornasse inquebrável. E essa luz agora desce para o gástrico, o genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix. E vai fortalecendo esse centro de força, nos dando muita base, fortalecendo a coluna vertebral, unindo vértebra a vértebra, subindo de uma forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e uma explosão de luz se faz presente, onde se forma aqui um lindo arco-íris, trazendo toda uma transformação nas nossas vidas. Vamos aproveitando, juntos com os caravaneiros fraternos, que trazem tanto amor e carinho, vamos aos nossos lares. E imagine essa luz entrar pela porta da frente, indo para a sala, para todos os cômodos, arrancando todos os miasmas, deixando uma luminosidade, uma luz divina dentro do seu lar, construindo uma paz, atuando também os mentores com todos aqueles que nós moramos, o primeiro próximo, como nós falamos. Se porventura precisa de ajuda, que essa equipe médica possa trazer
todos os lenitivos possíveis. Aproveitando, vamos também para o local do trabalho, aonde une liderados e liderantes num conhecimento único de progresso, trazendo nas leis divinas a lei do trabalho, a lei do progresso, trazendo todo o conhecimento. Se algo tem que ser destruído, que possa depois construir mais forte, trazendo todas as transformações. Construir dentro de nós novas ideias faz parte da nossa essência divina igual a Deus. E essa luz envolva a todos aqueles que trabalham com muita harmonia, aonde vocês todos frequentam no dia a dia, também no nosso lar. Vamos também pedindo a essa equipe, se porventura estamos mudando ou querendo novos empregos, que essa equipe socorrista, a equipe de trabalho, de empresariado, de técnicos, possa nos direcionar, para que possamos então fazer essas mudanças com tanto amor e carinho, e sempre amando o que já fez, sempre amando a profissão, sempre amando o trabalho por onde nós passamos. E essa construção se faz presente no nosso dia a dia. Voltamos então agora para o salão aqui do Paz e Amor. Vamos nos unindo, aonde toda essa equipe da espiritualidade traz toda essa energia agora para toda a casa, todos os cursos, todos os trabalhadores, os frequentadores, a presidência, a diretoria, todos recebendo com tanto amor e carinho essa luz que se formou, que foi graças a toda essa energia que nós temos junto com a espiritualidade. Vamos também trazendo no nosso dia a dia esse sorriso. E é nesse momento então que continuamos a transmitir uma energia um a um. E todos nós agora vamos direcionar as urnas lá da frente. Primeiramente a dos encarnados, aonde cada papel a espiritualidade pega, vai analisar, fazendo todo um relatório para que possa fazer as mudanças necessárias, para que possa toda a equipe da espiritualidade amiga trazer os profissionais corretos para que as mudanças possam ser feitas, aperfeiçoadas. Vamos também colocar o nosso pensamento às urnas dos desencarnados. Vamos trazer todo esse lenitivo, toda essa paz, porque eles vão sendo recebidos pelos familiares, por uma equipe, que aplaude por tudo que fez quando estava aqui, nesse tempo, na sua reencarnação, nessa vida, e voltando para a vida espiritual, com tanta glória, com tanto amor, para dar sequência na verdadeiro lar, construindo e nos transformando. Nós vamos agradecendo a todos esses mentores por esse trabalho. E agora nós vamos acompanhar a nossa querida Silvia para a fluidificação das águas. Vamos nesses instantes, então, acompanhando os nossos queridos pretos velhos, caboclos, índios, que retiram
da mata do Hospital Alvorada, através das plantas, das raízes, dos caules, das cascas das árvores, a medicação necessária, o material necessário para a construção, a preparação do medicamento. E munidos de todo esse material, munidos dessa água cristalina que eles retiram do riacho, eles vão até o laboratório do hospital e, junto com os químicos, os físicos, os biólogos, eles trabalham todo esse material, preparando-os, macerando-os, para que eles se transformem no elixir, na essência necessária para cada um de nós. E ao colocar em nossas águas, nas águas que trouxemos, nas águas que depositamos ao lado de um doente, ao lado de um leito, de um acamado, nas águas das nossas casas, eles vão colocando e transformando essas águas na medicação salutar para cada um de nós, para cada um desses amigos que nós mentalizamos. E ao ingerirmos este medicamento que foi amorosamente preparado para as nossas necessidades, nós vamos nos ligar a este momento terno que nos envolvem. Vamos, através da oração, intensificar essa medicação e fazer uso delas, ligados a essa espiritualidade maior que nos envolve a cada momento que nos preparamos através da oração. E assim, ao ingerirmos essa medicação, ela nos trará o bem-estar que tanto necessitamos. Que assim seja. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade a qual o Cristo se referiu é aquela que cada um de vós, homens do mundo, carregais em vosso coração. Que emoções, que sentimentos, que memórias estão sobre vossos ombros? Quais são suas verdades? Apenas o homem sábio e honesto consigo mesmo é capaz de verdadeiramente reconhecer a verdade que carrega. É preciso ser honesto para conhecê-la, mas é preciso ser sábio para transformá-la quando necessário. A verdadeira sabedoria é aquela que torna o homem simples e ignorante em um ser supremo e fiel às lições do Cristo. Isto é sabedoria. O homem que consegue transformar-se dia a dia, que consegue vigiar-se e apenas a si mesmo, é sábio, que é capaz de amar e compreender o outro, ainda como ignorante e não cruel. Aquele que é livre de amarguras, que perdoa a si e ao próprio. Este homem é verdadeiramente sábio. Todo o resto é pseudo-sabedoria e pseudo-conhecimento. Homens do mundo, estai atentos a vossas atitudes, a vossas virtudes e a vossos vícios. Estais atentos a vossos desejos e vontades. Estais atento a vosso pensar. Lembrai-vos, o vosso pensar de hoje é vosso pensar de hoje que vos levará ao vosso amanhã. Pensamento é poder, é força,
é realidade. Estais atentos, homens, orai e vigiai, a vós por vós. Vosso poder transformador é pessoal. Podeis e deveis mudar a vós, mas apenas a vós. E deixai ao outro a sua luta. Preocupai-vos apenas com a vossa luta, a vossa virtude. E Deus acolhe a vós todos. Agradecemos a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, pelo trabalho desta noite, onde pudemos receber toda essa energia de paz, de amor, e que possamos nos manter assim serenos e tranquilos por mais essa semana. Que assim seja. Bom, aos recados finais, nós sempre falamos do Evangelho do Lar já há um tempo, né? Quem está aqui pela primeira vez, nós sempre lembramos que o costume de ser espírita, nesse estudo de Kardec, é fazer o Evangelho do Lar, que seria escolher um dia da semana, aquele mesmo horário, para você fazer essa prática de abrir o Evangelho, fazer uma oração e uma limpeza. Isso é uma comunhão com esses mentores e o próprio Cristo. Isso nos traz cada vez mais uma fortaleza de continuar vir aqui e também na nossa vida. Como o próprio Henrique falou, esse Jesus amigo faz o meio de campo, cada um aqui tem que fazer esse meio de campo com Cristo. E essa colocação do Evangelho do Lar te traz essa fortaleza, essa esperança, esse entendimento. Porque nós que criamos os nossos problemas. E assim que nós começamos a até nos educar para poder entender o que Jesus quer da gente, né? Que Ele quer ser nosso amigo, né? Hoje como Cristo, tem esse esclarecimento. E assim é o nosso dia a dia. Como o próprio Henrique também falou do livro, né? O único que passou, que chegou a Deus, foi Jesus. Ele sabe o caminho. Então cada um tem que bater o papo com ele. Vamos tentar, é difícil, mas vamos tentar. Um dia a gente consegue. Tudo bem? Um bom final de semana para vocês, tá? Muito amor e até quinta-feira. Tchau. De luz, paz e amor em Jesus.